As experiências que quero partilhar são todas. Acho que se não se partilhar, as pessoas acabam por não saber o que foi os anos 80 e interessantes que foram. E acho que o que ficou é um bocado uma cidade que estava bastante adormecida e que estremeceu foi exatamente nos anos 80. Quer pela música, pelos espetáculos, pela moda, essencialmente pela moda, e por outro tipo de atividades que não havia até lá. Portanto, acho que tudo isto é positivo e a continuidade existe na cidade. O Solar da Cruz Vermelha, fiz uma série de espetáculos lá, que era o Porto Rock 85, fiz no Teatro Universitário, fizemos no Pavilhão Infante de Sagres, por todo lado, em Espanha, chegamos a levar bandas de cá, de Portugal para Vigo, fizemos um intercâmbio de espetáculos, levamos os como é que se chamam, os Má Morta, foram os João Peste e os Pop Del Arte, fomos lá fazer um concerto a Vigo, depois vieram cá as bandas, fizemos muitos intercâmbios e exposições. Nós Ressentidos, sim, também vieram cá. O Rui ainda, quando fez os primeiros concertos, não tinha 18 anos, portanto tinha 15, 16 anos. 16, 15. E com essa idade, mais ou menos, comecei a acompanhá-lo e foi uma fase da cidade muito interessante, porque a moda, o centro nevrálgico da moda era o Porto, estavam cá grandes estilistas, vieram a ser grandes estilistas, por exemplo, o Nuno Gama, a própria Isabel Quaresma, que era mulher do Miguel Novaes. A moda estava em alta, havia lojas muito engraçadas, muito diferentes do que hoje em dia, que são todas iguais, não é? Mas em termos de fotografia, acompanhava o Rui. Mais tarde comecei a colaborar com uma revista da Galiza, que era a Tintiman, uma revista incrível em termos de design. Ainda hoje em dia, se fosse lançada, seria fora de lugar, pela dimensão, pela qualidade gráfica, uma revista muito, muito interessante, que partilhava experiências entre o norte de Portugal e a Galiza, sempre nessa ligação, que também aconteceu muito nos concertos que o Rui organizou. Mais tarde, outra revista já feita aqui no Porto pelo Júlio Matos, a Burgo, também uma revista muito interessante que falava da noite, cartaz cultural que ia do cinema ao teatro, aos espetáculos. Estava a olhar aquela que escolheram como a grande imagem e acho que realmente tem muita energia, portanto a transmite. Foi na Cruz Vermelha. Sim. Recordo-me perfeitamente de ir de táxi, cheio de medo com a máquina fotográfica. Eu e o Psica que filmava, e cheio de medo, tinha pai 15 anos, saí de casa de táxi, a poupar os tostões para ir de táxi e depois voltar às 2 ou às 3 da manhã, mas sempre com receio do equipamento e tal, correu sempre tudo bem. As coisas corriam bem, mesmo quando não corriam, resolviam-se.